Olá, boa noite. Obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa AgroDebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você, aqui na tela do canal AgroPlus. No programa de hoje, que começa agora e tem 1 hora de duração, então se segura, nós vamos discutir. Liberar o plantio às margens de estradas aqui no Brasil, está começando pelo estado de São Paulo, está gerando polêmica, pelo menos por parte da Argentina. Nós vamos tentar entender o porquê que as margens das estradas estão gerando tanta polêmica. Será que é um pedaço de terra tão valioso assim? Será que ele causa danos ambientais? Ele causa prejuízos para alguém? Ou quais são os prós e contras? Vamos analisar os aspectos dessa informação. Também serão analisados os aspectos de uma visita do Brasil ao país africano Angola. No final das contas, a gente tem as informações, então, portanto, que o ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, junto com uma comitiva com aproximadamente 30 produtores rurais, empresários do agronegócio, estão na Angola aí por aproximadamente 10 dias, onde devem buscar investimentos e parcerias no país, claro, visando ganhos, mas também aquela famigerada segurança alimentar. A gente já sabe, já ouviu falar muito, sem usar muito aí de estereótipos, mas das necessidades africanas em relação à alimentação. O Brasil está lá nessa missão justamente para buscar uma parceria. Existe também uma expectativa de pesquisadores da Embrapa passarem um período no país africano, justamente para garantir investimentos, desenvolvimento industrial, agroindustrial dentro da Angola, para gerar mais segurança alimentar para lá e também um ganho de uma parceria brasileira com o país africano. Vamos analisar os aspectos dessa informação, se a gente deve extrair benefícios, quais seriam os malefícios dessa parceria. Nós vamos discutir hoje também um assunto que diz respeito ao MST, já que parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária cobram esclarecimentos do ministro da Comissão da Agricultura. Para um dos deputados que fazem parte da FPA, o Rodolfo Nogueira, o governo federal foi conivente e omisso com invasões do MST. Quando a gente fala de números, inclusive nós temos recordes de invasões nestes últimos anos. Somente no primeiro ano dessa gestão atual do presidente Lula, a gente teve um recorde de invasões que inclusive totalizaram, só no primeiro ano de gestão dessa atual gestão do presidente Lula, nós temos aí um recorde de invasões em relação aos 4 anos de Jair Bolsonaro. Então nós temos aí uma diferença muito discrepante e existem aí, portanto, parlamentares que afirmam que existe um incentivo por parte do governo para essas invasões. E você, qual a sua opinião? Para a gente debater sobre esses outros assuntos, eu convido a minha amiga, ela que é especialista em agronegócio, Daiane Kirnev. Daiane, hoje nós estamos de branco. Será que vai ter paz no programa de hoje? Ou um assunto como esse também vai fazer o circo pegar fogo por aqui? Seja muito bem-vinda. Boa noite, José. Boa noite, telespectadores. É difícil a gente ficar neutro num assunto desses, né? Por isso que eu nem tô de branco hoje, eu tô de off, Jô, porque não consigo ser tão paz nesses assuntos. Então, vamos esperar então seus comentários, mas sem muita paz aqui. Ontem eu que tive que me desculpar aqui, hein, por conta de falar demais. Hoje eu quero ver então, o seu branco não é tão branco, então vamos ver o que vai rolar de comentário. Eu tô curioso por aqui, hein. Vou fazer o convite a você e aos nossos amigos telespectadores. Vamos juntos nessa próxima hora debater o agronegócio? Chega conosco. Amigos e amigas, vamos começar então o programa de hoje
falando sobre um assunto que eu achei no mínimo curioso, Daiane. Liberar o plantio às margens de estradas está gerando polêmica e não no Brasil, na Argentina. Vamos às informações. Na Argentina, o cultivo em acostamentos, nessas áreas aí, nas margens de estradas, ele está proibido por uma lei federal desde o ano de 2008. Bom, essa recente autorização aqui no Brasil, ela acontece por parte do governo de São Paulo, que é para o cultivo de milho, soja, cana-de-açúcar nas margens de rodovias estaduais, e ela está provocando essa reação não muito legal dos nossos irmãos vizinhos aí. Enquanto a medida brasileira ela foi apresentada como uma estratégia, inclusive não somente para garantir um pouco de mais rentabilidade para o produtor, mas também como uma alternativa para diminuir os famigerados incêndios. A gente sabe que a gente já viu muito, e eu não sei como é que funciona, pelo menos no estado de São Paulo, mas para nós que estamos em regiões produtoras, na região centro-oeste do país, essa margem das rodovias, ela fica normalmente cheia de capim, que na época da seca, ele se torna um capim seco. Sem hidratação, sem água, ele vira um capim seco. E é neste momento que é fomentada as queimadas, aquelas queimadas também, Daiane, que a gente já viu. Eu vou até citar um exemplo. Em uma viagem que uma vez eu fiz para Brasília, eu passei por um momento assustador. Indo de carro até Brasília, eu tive que passar por um incêndio na rodovia, era incêndio de um lado e de outro. Inclusive, foi uma loucura feita. Passar no meio de um incêndio, era fogo daqui, foi algo assim que eu não... foi uma imprudência realizada, inclusive, que eu poderia ter morrido nessa ocasião. Mas o que eu quero dizer é que isso gera um problema muito grande. Se os governos não se responsabilizam em fazer a devida limpeza dessa região, que fique para alguém essa responsabilidade. E se for para ficar para o produtor rural, Daiane, nada melhor do que ele ter também uma vantagem em cima disso. É mais ou menos disso que a gente está falando? É praticamente isso mesmo, Gessé. Quando a gente fala dessas faixas que são ao lado das estradas, se chamam reservas de domínio, né? Que os produtores, eles são donos da propriedade, porém, eles não podem utilizar aquela reserva que vai entre 15 e até 60 metros. Mas eu falo assim, 60 metros, por exemplo, não é 60 metros de cada lado, são 30 de cada lado. Vamos supor que passe a rodovia ali, no meio da propriedade dele. Então, ele não pode plantar nem fazer nada. 30 metros de cada lado, né, dessa estrada. E o que acontece, Jossan? Esse território, ele é do DENIT. Então, o governo deveria fazer toda a limpeza, todo o cuidado. Mas imagine só quanto que isso custaria, né? Porque a gente sabe que mato, para crescer, é muito rápido. Essas daninhas crescem numa velocidade acelerada, mais rápido do que grama, né? Se a nossa grama de casa já cresce, imagine o mato que fica nas estradas. E daí o que acontece é que o governo não consegue fazer essas limpezas e vira aqueles matos, uma quiçaça, como a gente fala, né? Na beirada das estradas. E ocorre que acontece muito acidente por causa disso. Fogo, porque aquilo vira um verdadeiro local propício a incêndio, né? A gente vê aqui todos os anos, indo para Cuiabá, pega fogo na beira das rodovias. Tá pegando fogo, tem sempre incêndio. E isso acontece por quê? Porque não é feito, né, essas limpezas na beira das rodovias. Então, eles vêm com essa autorização, com essa possibilidade de autorização, para que o produtor possa plantar nessas áreas de domínio, né? E depois ela não vai ficar tomada por mato, né? Então vai ter um controle maior, porque o produtor vai cuidar. Porque ali ele não pode nem ficar limpando, né? Porque não é autorizado para ele mexer naquela área. Então, além do governo não cuidar,
ele também não permite que você faça nada, nenhum tipo de plantio, nenhum tipo de qualquer coisa. Então, o que a gente vê? A gente pode sair aqui na nossa estrada mesmo e olhar onde tem a plantação, tudo limpinho, e onde tem a faixa de domínio do lado das estradas, sempre tem aquele matagal, né? Sempre aquela coisa que é discrepante com a área do produtor, que sempre cuida das propriedades. Uma vantagem seria aumentar a produção, né? Com certeza, porque ele vai poder utilizar essa área que já é dele, né? Mas, enfim, vem as normas, a gente tem que cumprir e reservar aquela área ali para o DENIT. Mas agora, com essa possibilidade, o aproveitamento de solo seria maior e também a questão, né, de produtividade, também melhorar a produtividade de produção na própria área, sem precisar desmatar, porque a área já é aberta, né? O que a gente tem é uma área que fica lá desocupada, só criando, ainda piorando a situação, porque se eu tenho uma área que ela não é cuidada, não tem um manejo das daninhas, ela só vai piorando, né? Trazendo mais insetos, trazendo mais problemas. E essa situação de poder plantar, eu acredito que, claro, a gente tem que ter uma faixa ainda a ser respeitada, né? Não pode ser plantada em cima da rodovia, mas eu acredito que essa autorização ela deve ter um limite. E especificadamente, Jossan, outra vez alguém querendo meter o dedo na nossa legislação. A notícia vem que a Argentina não é favorável. O que a Argentina tem a ver se o Brasil liberar? Eles que cuidem do país deles. É isso que eu tenho que falar, porque o que está acontecendo com o nosso país? Por que toda hora vem alguém querer dizer se está certo ou se está errado algo que estamos fazendo? Aqui nós já temos nossas próprias leis, já temos nossos próprios deputados, já temos nossos senadores, né? Já temos nossos vereadores também. Todos esses legisladores, eles que têm o papel de cumprir o que a sociedade necessita. E a gente não precisa de mais palpites de fora. Agora, até a Argentina querendo mandar no nosso país, agora é só o que faltava, né? Eles não permitem lá, dizem que é para que tenha um corredor ecológico, mas nada que fosse comprovado, até porque criar um mato ali não é um corredor ecológico. Esses reservas, esses domínios, reserva de domínio, elas já são desmatadas, né? Elas não têm nenhuma reserva florestal, então esse papo deles não tem muita relevância, né? E se eles não permitem lá desde 2008, continuem não permitindo, o problema é deles. Era nesse ponto que eu queria entrar, mas você já acabou respondendo o que seria o meu questionamento, né? Esse corredor biológico, ecológico que eles afirmam, né? Que seria um papel crucial na manutenção da biodiversidade e na sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Você consegue interpretar isso? Onde que estaria essa sustentabilidade do sistema agrícola nessa conservação desses locais? Você consegue entender, interpretar isso? Não, Jossan, não consigo, muito pelo contrário. Eu acho que não é um argumento plausível, porque o que tem sido conservado são os matos, né? E tem aumentado as chances de acidente, igual você mesmo relatou. Fogo nas rodovias, muito perto das estradas, e uma dificuldade que o governo tem em manter essas áreas limpas, né? A gente sabe que é uma extensão muito grande, então é muito difícil, e a ocorrência dos matos crescerem, sujarem novamente, e na época da seca eles ficarem ali como um material inflamável mesmo, que pega fogo por qualquer motivo, por qualquer coisa. E a gente tem essa dificuldade de manter, né? Eu falo o governo, tem essa dificuldade de manter as rodovias limpas. Essas reservas de domínio, elas deveriam ser todas muito bem cuidadas, mas como isso não tem acontecido, então eles vão tomando outra estratégia. E por que eles fazem isso, né, Jossan? Porque eles sabem que o produtor rural vai cuidar. Se é a obrigação dele, ele vai cuidar.
haja vista as lavouras estarem sempre limpas. Então, não faz sentido dizer que existe um corredor ecológico. O que tem ali é um corredor de mato mesmo, falta de cuidado, falta de manejo. Então, isso não traz nenhum benefício. Que eu saiba, ainda piora a situação, porque como não tem reserva, né? Ali é um local que, às vezes, até uma solução também que já foi pensada, seriam fazer a possibilidade de reservas de florestamento nessas áreas. Quando a propriedade não tem reserva suficiente, poder fazer a reserva, o reflorestamento ali nessa propriedade também já foi um assunto discutido. Daí sim, poderia falar que é um corredor, né? Mas aí também isso ia gerar uma dinâmica toda de cuidados, limpeza, porque as florestas elas acabam invadindo, né, as estradas, então também ia continuar gerando um custo para o governo. E a intenção é que não tenha-se custos, e sim benefícios. Daiane, agora eu vou fazer uma pergunta, assim, caminhando já para finalizar esse assunto. Eu já estou criando algo aqui na minha cabeça. Eu imagino o seguinte: os governos eles estão tendo que liberar dinheiro para essa limpeza dessas áreas aí das margens das rodovias. E se fosse para trabalhar para conseguir um tempo sem ter que gastar com isso, ou seja, vamos liberar esse espaço para os produtores rurais, para eles plantarem, mas por um tempo determinado. É isso que eu gostaria de saber. Será que a gente pode trabalhar com um tempo determinado, ou o produtor rural ia precisar de uma documentação muito grande para que ele pudesse aumentar a sua área de plantio, ou aquela área já é de direito dele? Como é que funcionaria? Você consegue responder isso para mim? Se a gente consegue por um tempo, que daí assim, a máquina pública consegue economizar um dinheiro por um período determinado, pelo menos para garantir, por exemplo, existem umas barreiras nas beiras das rodovias para evitar que os animais entrem também, para atravessem a rodovia, para evitar acidentes, que esse é um outro exemplo que eu posso trazer por aqui, que já aconteceu comigo, acidente em rodovia por conta de animais. Mas existiria essa possibilidade de um tempo? O produto libera agora para o produtor para 5 anos, por exemplo, não sei, só estou dando um exemplo. E aí, a partir daqui 5 anos, ele já não teria mais esse direito. É uma possibilidade? Jussa, sempre tem essa possibilidade, né, de fazer por tempo determinado, mas o que eu vejo de vantagem seria assim, fazer a liberação já mediante um estudo de viabilidade, para não ficar voltando atrás, revogando lei, revogando um direito já adquirido, né? É algo que é meio ruim e acaba criando um desgosto, né? Porque quando você adquire algo, tem direito, é ruim você retroceder, né? Já tá plantando naquela área, já tá cuidando, aí depois você retroceder e não poder mais plantar, é algo ruim. Então, se é para ter dúvida, por deixar por um tempo, se é viável ou não, então faça um estudo antes de fazer a liberação. Eu acredito que é um sistema viável, sim, e necessário até para fazer esse controle maior dessas áreas que ficam à mercê muitas vezes, né? Abandonadas. Muito bem. Seguimos para o nosso próximo assunto, que estava na nossa pauta de ontem, porém não tivemos tempo. Vamos falar bem rapidinho sobre ele. Wall Street Journal, que acusa a China de maquiar dados econômicos da Daiane. A gente deu uma pincelada ontem e para nós não é novidade nenhuma, né? A informação é que o governo da China estaria manipulando e restringindo a divulgação de dados econômicos para ocultar a real situação do país, segundo uma reportagem aí do jornal norte-americano. Essa publicação afirma que estatísticas importantes como crescimento do PIB, o desemprego entre jovens, dados do setor imobiliários e até indicadores incomuns, como por exemplo, produção de shoyu e o número de
cremações no país deixaram de ser divulgados ou passaram a adotar metodologias opacas. Essa é uma denúncia do jornal norte-americano e em meio a essa guerra tarifária entre China e Estados Unidos, que mais parece, assim como China decidiu expor os Estados Unidos, falando da produção das bolsas de marcas americanas e de outros países europeus que são produzidas na China, o que me parece é que os americanos estão decidindo jogar na mesma moeda. O jornal americano veio querendo expor a China, mas eu acho que, na verdade, mesmo que nós trabalhemos com os dados que seriam ou que são oficiais chineses, não é novidade para ninguém que a China ela é fechada. Ela é um regime completamente diferente e nós sabemos que as informações que nós temos são oficiais, mas se são verdadeiras ou não, eu garanto que para quem atua aí na área, nos mercados externos, sabem que a gente pode estar sofrendo passando aí por uma mentirinha aí, né? Recebendo uma mentirinha, mas vai fazer o quê? Realmente, José, você falou sobre todos os pontos que são importantes nessa matéria. E uma questão fundamental é o jeito, a cultura da China, né? Eles têm uma cultura muito fechada, eles não têm quase divulgação de informações. É uma população que tem muito medo, né, de expor as coisas, e também eles não podem, né? A gente sabe que alguns influencers, alguns jornalistas somem, de repente eles somem, né, quando vão fazer alguma crítica ou falar algo que não agrada o governo. Então eles têm uma certa ditadura lá, não tem liberdade de expressão, e os jornais também não têm essa possibilidade. Tem até nessa notícia que você mencionou sobre uma pessoa da imprensa que foi fazer uma reportagem, né, e que havia mencionado que o crescimento da China não seria 5, mas em torno de 2. E depois ele foi proibido de fazer novas entrevistas. Então isso acabou gerando uma desconfiança, né? Já havia essa desconfiança porque os números não estavam aparecendo realmente, né? Por que não estão sendo divulgados os números reais da quantidade de jovens desempregados, né? Lá parece que estavam divulgando o número de 21, aí depois ficou anos sem divulgar e de repente apareceu como se estivesse em 14%. Mas as expectativas de alguns pesquisadores ali seria que estaria em torno de 40%. Então, pode ser que esses números estejam mesmo mascarados, porque é interesse da China em não demonstrar que existe algum problema financeiro ou econômico, até para não desvalorizar a sua bolsa, o seu mercado, né? Um mercado que está sofrendo também, inclusive, o mercado imobiliário chinês tem mostrado alguns problemas, né? Muitas vendas de imóveis residenciais, então existe algum problema aí e essa desvalorização. E mostrar isso ao mundo, abrir as portas do seu país, mostrar uma fragilidade dessa acaba afetando a economia, né? Porque os investidores acabam ficando receosos. Então a China já tem esse viés fechado, então eles estão utilizando isso, né, para não se prejudicarem também. E claro que a gente não pode ser absoluto nessas informações. Afinal de contas, quem trouxe essa informação foi um jornal norte-americano, que também pode ter um interesse, né, do seu país ali, que está nessa guerra comercial com a China. Trazendo um pouco mais de informações da China, a China, o governo dela é ditadura, né, de partido único, o Partido Comunista da China. Todas as instituições lá, governamentais, militares e jurídicas, estão subordinadas ao Partido Comunista Chinês. E olha só, o judiciário não é independente por lá também. Os tribunais estão subordinados ao partido, o que limita o Estado de Direito, né, no sentido ocidental.
E leis e julgamentos muitas vezes seguem diretrizes políticas, não apenas interpretações jurídicas, que eu acho que é mais ou menos o que eu estava falando ontem no Carrefour, né? Se fosse por lá, as coisas seriam diferentes, não seria só o jurídico, seria, eles fizeram assim, vamos fazer de volta. É mais ou menos nesse sentido. E esse exemplo, eu acho que faz muito sentido, né, Daiane? Para você faz esse sentido, porque ontem, quem assistiu a gente, eu falei, o Carrefour veio aqui e cometeu um crime ambiental, mas eles estavam falando de crimes ambientais que, na verdade, não são crimes ambientais, mas que para eles não se encaixam para as diretrizes europeias. Ou seja, e agora vai ser julgada pelas leis brasileiras e que devem ser julgadas, como a Daiane bem falou ontem, independente de outras ocasiões, não é mesmo? O que na China não seria dessa maneira. José, para começar, na China, eles nem estariam atuando depois de falar mal do país, né? Qualquer tipo de informação, eles já estariam fora. E a gente tem aqui ainda um privilégio, né? Que é essa liberdade e sem interpretações que, em tese, seriam voltadas à política. Mas, né, a gente acaba vendo algumas coisas acontecerem com viés político ao judiciário. E isso é muito triste para a população, né? Porque a gente acaba perdendo a credibilidade nas leis e no direito. Imagine lá, socorrer ao direito mesmo que você tenha, às vezes não é suficiente, né? Quando a política manda em tudo o povo que tem que se calar. Daiane, hoje já falamos do Brasil liberar as margens das estradas, que está gerando polêmica com a Argentina. Acabamos de falar de China e Estados Unidos e agora a gente vai para Angola, porque o Brasil está em uma missão lá na Angola. Aproximadamente 30 produtores rurais, empresários do agronegócio e também entidades, né, parlamentares. O nosso ministro, né, está liderando essa visita, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Favaro, está liderando essa visita a Angola em busca de parcerias comerciais, desenvolvimento da agricultura e da agroindústria lá na Angola. A gente discutiu um pouquinho aqui antes de começar o programa, a gente fez uma conversa aqui nos bastidores e eu estou curioso para ouvir um pouquinho da sua opinião sobre os aspectos dessa notícia. Será que vem... Que tipo de opinião que vai sair de você a respeito desse assunto hoje? Será ainda, Daiane? Então, eu acho que é uma opinião que está numa balança, né? Tem um certo equilíbrio. Existem aspectos positivos e existem aspectos negativos, como todo começo de uma nova jornada, né? Esse off-white seu tá te trazendo uma paz muito maior do que eu pensava, hein? Vamos ouvir tua opinião no próximo bloco. A gente faz um breve intervalo. Voltamos já. O Agrodebate desta quarta-feira está de volta, eu conferindo aqui se é quarta-feira mesmo. A gente fica meio perdido, né? Seja bem-vindo você que está chegando agora, você que continua conosco, continue, por favor, ainda temos muito debate por aqui. E chega para a nossa discussão agora, para esse debate, a Angola. Vamos à informação que o ministro Carlos Favaro, né, junto com uma outra comitiva, uma delegação brasileira, né, está conhecendo os sistemas de produção de alimentos lá na Angola, na cidade de Malange, se eu estou falando corretamente, né? E são alguns dias aí, a gente já está falando do segundo dia de visita, que foi ontem, né? O ministro Carlos Favaro, junto com o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária de Angola, o Castro Paulino Camarada, visitaram a Companhia de Bioenergia da Angola, que é a única usina de processamento de cana-de-açúcar do país, né? E a gente está vendo uma possibilidade de uma parceria de investimentos brasileiros em Angola e essa informação ela tem vários aspectos a serem analisados.
porque a gente está falando de um país que ele ainda não tem essa exploração da agricultura, e é um país que, historicamente falando, ele é um país que, em relação aos outros, precisa ter uma demanda maior por essa eficiência, por essa segurança alimentar. Então, de que maneira que o pioneirismo por lá pode colaborar? Então, vamos trazer de volta a nossa especialista em agronegócio, Daiane Kirnev, para colaborar nesse debate, Daiane, porque eu tenho muitos aspectos a respeito dessa informação para trazer. E começando pela segurança alimentar, quando a gente fala de investimentos nessa área, nunca fez tanto sentido esse termo, porque quando a gente fala de segurança alimentar, às vezes até por um preconceito, talvez, ou sempre foi tratado, né? Sempre tratou-se historicamente como a África, um local em que se necessitasse mais dessa famigerada segurança alimentar. Então nunca fez tanto sentido a segurança alimentar do que não o investimento na África, mais especificamente na Angola, para garantir um desenvolvimento agroeconômico, garantindo mais segurança para as pessoas que vivem por lá. Mas de que maneira que o Brasil poderia contribuir, né? Aliás, a contribuição tá fácil, até porque o governo já deixou claro que a Embrapa, nos próximos meses, sendo representada por pesquisadores, devem fazer estudos por lá de viabilidade. Então, a nossa contribuição, ela tá muito fácil de ser enxergada. O que está difícil de enxergar nesse debate é como que a Angola poderia retribuir, né? De que maneira que o Brasil poderia ganhar com esses investimentos. Vou passar a palavra para você e depois vamos tratando. Vai lá, Daiane. Seria uma forma de expansão, né, da agricultura brasileira em outras áreas que necessitam também da agricultura, né? Que é uma área que a gente sabe que é muito pobre, né? A gente não tem quase produção lá, é mínima a produção hoje lá de agricultura. Então, isso também faz com que os alimentos sejam mais caros. Imagina um país que depende todo de exportação, então os alimentos ficam muito mais caros. É muito melhor você ter uma plantação, né, agricultura no seu país, que também vai desenvolver a economia desse país, gerar empregos, o que a gente vê aqui no nosso país, né? O local onde tem agricultura, ele gera uma economia, ele gera riquezas, oportunidades. Então, o interesse de Angola, né, é trazer esses investidores, que seriam brasileiros, porque hoje, se a gente falar em uma agricultura de um local onde praticamente não há agricultura, são pouquíssimas a agricultura lá, são pouquíssimas áreas que existem isso. Então é um lugar que vai começar do zero, né? Que vai ser o desbravador. Da mesma forma com que 40 anos atrás nós viemos ao Mato Grosso para iniciar a agricultura. Então, imagine a quantidade de desafios, né? Um local que não tem estradas, que não tem infraestrutura, que não tem armazéns, que não tem frete, que não tem como tirar a produção. Então, a gente viu até na reportagem, né? Tem um brasileiro que está se aventurando lá há 15 anos, está investindo na região, uma região que não tinha estrada, ele tinha que ir de helicóptero para a fazenda. Então eu fiquei pensando, e da plantação, vai fazer o quê? Vai tirar de helicóptero também? É meio difícil, né? Então provavelmente ele teve que abrir estradas, construir armazéns, fazer um mínimo de estrutura. Aí também tem outros fatores, né? Quando você começa o plantio, você não conhece aquele solo tão bem, o período de chuvas ele é um pouco diferente, então a gente tem que se adaptar também, fazer um estudo de viabilidade, né? Ele já foi lá e já plantou antes do estudo de viabilidade. Então ele se aventurou também um pouco mais, porque até as tecnologias de sementes que a gente usa aqui para maior produtividade não tem. Lá, provavelmente, ele está conseguindo algum tipo de semente convencional, que é sem tecnologia, e também com um custo muito alto, né? Porque a gente não tem revendas, não tem praticamente agrônomos. Então, eu teria que levar profissionais
capacitados que tenham esse conhecimento técnico, porque como lá não tem essa cultura, soja praticamente não tem, e milho também é um pouco mais, mas ainda assim é bem irrisória a quantidade. E daí a gente pensa em outro aspecto também, para venda, né? Mercados que comprem essa produção. Então, existem esses aspectos. Agora, vamos falar sobre os aspectos positivos. Toda vez que a gente começa um projeto em agricultura, é sempre bom, né? Porque aquela região, ela sempre se desenvolve, ela traz essa questão de segurança alimentar, um barateamento também dos produtos, né? Onde tem agricultura, porque fica muito mais barato ali, tem a produção doméstica, né, que eles falam, as próprias indústrias vão poder se beneficiar disso. E também o governo, ele tem uma proposta de concessão de algumas áreas, inclusive lá em Angola já tem uma fábrica de etanol, em que o governo concedeu para essa indústria 59 mil hectares, das quais eles estão usando só 33, com certeza por conta dessa dificuldade, né? Porque em algumas áreas não tem chuvas regulares, então eles precisam utilizar um sistema de pivôs. E não tem energia elétrica lá também. Então, assim, é um desafio muito grande, porque a infraestrutura, a agricultura, ela demanda um mínimo de infraestrutura, né? Uma energia, uma estrada. Então, essas pessoas que vão lá agora, elas vão precisar investir. Mas, por outro lado, essa concessão de terra também não terá custos, né? Ela vai vir de forma gratuita, não sei por qual período de tempo, mas para quem pensa aí a longo prazo, garantir algo para os netos, né? Quem sabe seria uma opção vantajosa no início, né? De todo o início, porque a gente sabe que todo início é difícil, mas depois os frutos sempre vêm. E a gente está falando, só para que o nosso telespectador entenda, de geografia. Geograficamente, a Angola, ela está numa região central, ali central da África, mais ou menos, tá? Ela fica numa região costeira, na região oeste, um pouco para cima da África do Sul. Ela não é lá no sul, ela é um pouquinho para cima da região sul da África. Quando a gente se trata de continente africano, e portanto Angola é um país, e olhando no mapa, assim, ela é numa região onde teria, portanto, um pouco de mata, é uma região de mais de mata ali da onde a gente está falando. Então a gente está falando de exploração quase que igual ao Mato Grosso. Você muito bem mencionou, Daiane, que já tem produtor lá desde 2010 explorando a região. E eu vejo assim, um investimento a longo prazo, a longuíssimo prazo. Porque são pessoas que vão investir, o governo brasileiro, através da Embrapa, investindo através de estudos, e inclusive já existe estudo de solo, né, Daiane, desse produtor goiano, inclusive, Altair Oliveira, que ele menciona que tem terras lá que ele começou a explorar e desde o início, acho que nunca precisou fazer um tratamento de solo, ou seja, é um local de terras riquíssimas, que representam o quê? O nome disso é dinheiro, isso cheira dinheiro, né? Claro que vem barrando também. Não vamos pensar com mentes vazias que por lá não exista uma legislação, que não exista uma legislação ambiental, porque existe também, e tem pessoas antenadas nessas questões. Então, quando se fala desse investimento e pensando em troca de quê? Eu penso em um retorno a longo prazo. De que maneira? Vamos investir para que lá seja industrializado, já que eles sozinhos não têm recurso. Vamos garantir, então, plantio de commodities, vamos garantir a industrialização e a exportação também desses produtos, mas com condições. Eu não vejo um investimento que não seja com condições aplicadas. Eu vou fazer isso por você, Brasil falando, mas em contrapartida eu quero que
ou uma porcentagem, ou que nós tenhamos prioridade na hora dessas indústrias sendo estabelecidas por aqui, que a gente tenha algum benefício. Eu acho que é dessa maneira que o Brasil pode ser beneficiado. Essa é a tua visão também, Daiane? José, com certeza. Uma concessão de terra, nesse caso, eu acredito que é até uma doação, né? Uma concessão gratuita por doação para aquele produtor que for investir ali, porque igual esse produtor mesmo que já está lá, o investimento que ele fez é aproximado de 40 a 50 milhões de dólares. Então é um investimento altíssimo, não é fácil iniciar algo sozinho, principalmente, né? Porque eu vejo que ele ainda estava muito sozinho, ele não tinha nenhuma ajuda, nenhuma pesquisa, nenhum apoio governamental. Agora que o governo está voltando os olhos para essa possibilidade. Claro que todas as possibilidades elas são sempre bem vistas, né? Mas o que a gente sabe é que os primeiros, os pioneiros sempre enfrentam mais desafios, né? Até chegar em condições adequadas à agricultura, existem aí muito chão para ser caminhado, né? Até hoje nós temos problema com a infraestrutura aqui no nosso estado de Mato Grosso. Poucas estradas, poucas condições, pouco armazenamento ainda. Imagine como que era 40 anos atrás, né? E essa mesma realidade, acredito que será a realidade da Angola, né? Ou até pior, porque lá é um local que é de condições econômicas menos favorecidas, né? Você vê uma dificuldade até em conseguir uma energia elétrica. Então, talvez há 40 anos também estivéssemos nesse patamar, né? E quem quiser passar por tudo isso de novo, né? Enfrentar uma oportunidade de crescer, como os mato-grossenses, muitos que vieram para cá, pioneiros, né? Conseguiram crescer e conquistar aí as suas propriedades, porque algumas áreas vão ficando saturadas, né? E no Brasil isso tem acontecido. O Brasil tem as terras já muito valorizadas, né? Então, talvez seja uma oportunidade de buscar mais terras com valores mais acessíveis, né? Mas, claro que sempre vai ter um investimento e as dificuldades, que todo começo, né, ele é mais trabalhoso. Mas é necessário começar, senão não tem como saber se vai dar certo ou não. E nada como fazer uma pesquisa de viabilidade para esse plantio e depois, certamente, investirem. Eu consegui enxergar só benefícios, Daiane. Eu vejo muitos benefícios e ainda mais levando toda a experiência brasileira e com uma legislação diferente, divergente. Porque imagina, não necessariamente diferente, divergente, diferente. Bom, imagina as ONGs atacando como elas atacam no Brasil, e é isso e aquilo. Mas nós não sabemos como é a legislação angolana nesse sentido, mas talvez eu acho que exista aí uma estratégia assim, porque imagina, chegam produtores e investidores que já estão calejados desse tipo desses ataques feitos por parte das ONGs e que poderão atuar talvez de uma maneira mais segura em relação a esse sentido para garantir um desenvolvimento daquela região que deve trazer benefícios para todos, para o Brasil, para a África. Quem sabe a gente pode estar falando do início, e devemos, e eu acredito que seja, que estamos falando do início de uma industrialização e desenvolvimento daquela região, e o Brasil fazendo parte disso. Então, mais uma vez, só temos a parabenizar os nossos produtores, o setor do agronegócio, que pioneiramente tem trazido desenvolvimento a regiões, como foi o caso da região centro-oeste do Brasil, e agora a gente está falando aí, portanto, do país Angola, o país africano Angola, que está bem no início mesmo, vai ter muita coisa, e esse processo vai ser difícil, como você já falou, Daiane, mas sempre quando o negócio é difícil, tem bons frutos. É verdade, José. A gente pensa numa perspectiva de crescimento e de novas oportunidades, né? São locais diferentes, né, que a gente não tem conhecimento, mas que estão se encaminhando para um desenvolvimento, e que bom, né, que esse país está aberto para receberem
a agricultura, porque eles sabem que a agricultura traz benefícios, né? Tanto para a população quanto para o país, que também vai arrecadar com certeza. A gente tem essa questão das ONGs que você mencionou. Eu acredito que as ONGs vão criticar com certeza, porque ONGs é o que mais deve ter na África. Eles só não fazem nada pelos africanos, né? Mas para criticar, eles vão sempre estar ali. Mas não importa o que as ONGs pensam, o que importa é a gente fazer sempre o nosso papel e, e fazer o desenvolvimento do país, como já tem feito aqui no Brasil, e também buscar novas oportunidades. Muito bem explanado. No próximo bloco, Daiane, a gente vai falar sobre parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária que cobrem esclarecimentos do ministro da Comissão de Agricultura, porque, segundo eles, o governo federal foi conivente e omisso com invasões do MST. São números, Daiane, inclusive, que assustam, hein? Somente... no primeiro ano de gestão dessa última gestão do presidente Lula, a quantidade de invasões do MST superaram a quantidade de invasões do MST realizadas durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro. São números que assustam. A gente está falando de 1 ano para 4 anos, hein? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate desta quarta-feira está de volta. Você continua conosco, muito obrigado pela sua companhia. E você que chega agora, o assunto é: parlamentares da FPA cobram esclarecimentos do ministro da Comissão de Agricultura. Para Rodolfo Nogueira, o governo federal foi conivente e omisso com invasões do movimento dos sem terra. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a gente recebeu nessa terça-feira o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para prestar esclarecimento acerca das ações promovidas pela pasta, né? Deputados que integram a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ressaltaram o aumento no número de invasões promovidas pelo movimento do sem terra. Para debater sobre esse assunto, a gente debate com ela, especialista em agronegócio. Daiane Kirnev volta aqui comigo, Daiane, já que os números eles são assustadores a ponto de mostrar que só no primeiro ano de gestão da pasta do governo Lula, agora dessa atual gestão, foram 72 invasões de terras registradas. E isso significa um número maior que os apurados entre 2019 e 2022. Olha só, nos resta, segundo Nogueira, questionar se há algo sendo feito, porque o que vemos é uma conivência com a omissão absurda de todos os governos. Daiane, quando a gente fala do representante da pasta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Paulo Teixeira, que é quem está sendo convidado para prestar esclarecimentos, não tem como a gente, para colaborar com as informações, esquecer ou deixar de fora o fato de que ele é do Partido dos Trabalhadores. Então a gente já passa a fazer uma ligação, até porque nós temos aí à frente do nosso governo federal o representante maior do PT, o Lula. Então o que nos leva a acreditar que esse pedido de esclarecimentos ele é muito justo, porque os números são assustadores. Quando a gente começa a analisar também esses números todos e as informações, a gente começa a lembrar também e entender, olha só, o MST ele tem tem usado uma estratégia informando que a reforma agrária é algo que é deles e tem desvirtuado o que seria o real significado de uma reforma agrária. Então, e eles falam também que eles querem agir, agora me fugiu também aqui,
mas eles querem agir com paz ou querem trazer justiça, mas o que eles fazem é uma verdadeira de uma guerra, invadindo propriedades e causando um pânico geral, como a gente já mencionou por aqui. Justa, vamos lá. Agora acabou meu branco, tá? Acabou minha paz. Quando a gente entra num assunto desses, não tem como a gente não ficar indignado, né? Principalmente pelo fato de ser um movimento bandido que invade propriedades que estão regulares. O MST, ele não tem nada, nenhuma relação com reforma agrária, porque as terras que são oriundas de reforma agrária são da agricultura familiar, vão ser reintegradas. Isso sim é uma reforma regular. E eles estão querendo misturar esse tipo de situação para dizer que eles têm uma proposta lícita, mas o que eles fazem é o contrário. O que eles fazem é invadir propriedades que não foram desapropriadas, propriedades regulares, causando um caos, violência, até contra as pessoas, contra animais. É um absurdo, destruindo propriedades, destruindo plantações. Isso é um vandalismo. Eles são os bandidos, isso sim que eles são. Eles não têm nenhum tipo de legalidade nas invasões. E esses movimentos ideológicos, eles têm tentado desvirtuar algo que eles fazem. A gente viu uma invasão do MST, uma propriedade de laranjeiras, né? E o que eles fizeram? Foram lá e destruíram milhares de plantação, milhares de plantas, árvores, cortaram, mataram animais, prenderam famílias, praticamente sequestraram as famílias, colocaram em cárcere privado as famílias que trabalhavam no local. Virou um caos. E armados também, né? Porque eles vão armados para praticar toda essa violência. E agora vem com esse discurso dizendo que MST é para a reforma agrária. Não é. Não é para a reforma agrária. Porque a reforma agrária acontece, para você, telespectador, entender, a reforma agrária ela acontece com aquelas terras que tiveram algum problema, que foram desapropriadas, que houve um processo judicial para desapropriar, houve um contraditório, uma ampla defesa, que aquele produtor que tinha aquela propriedade, ele teve direito de fazer a sua defesa, justa ou não justa, ele perdeu essa propriedade. Então, ela pode ser restabelecida em pessoas que estão ali na reforma agrária, para a agricultura familiar, para ser reintegrado, para ter uma agricultura novamente ali naquela propriedade. E é diferente desses invasores que entram com violência, eles não têm nenhuma ligação com a reforma agrária. Inclusive, a reforma agrária, ela começou de forma lícita, séria, e o MST nunca teve nenhuma relação quando o movimento é lícito. Muito pelo contrário, a reforma agrária ela não tem nenhum vínculo. Quando existe reforma agrária, o MST nem aparece ali. É um movimento ideológico e o PT apoia esse tipo de situação. Esse tipo de crime, porque isso é um crime. Você invadir uma propriedade que é boa, que é lícita, que é segura, que está exercendo a função social de propriedade, isso é um crime. Eu vou começar, então, a entrar nas casas das pessoas, vou dizer que eu não tenho casa, vou começar a invadir as casas das pessoas. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você, telespectador, está lá na sua sala e a sua casa tem 5 quartos e uma pessoa se achar com direito de entrar na sua casa. Não, eu não tenho casa, então você sai para fora. Já pensou? A gente vai ser enxotado da nossa propriedade porque alguém se acha no direito de pegar ela e sair destruindo o trator, sair destruindo, matando animais. Isso é um vandalismo, eles são os bandidos. Eu não tenho outro termo para utilizar com pessoas que invadem propriedades, que machucam animais, que destroem plantação, que fazem mal para as pessoas. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de situação é criminosa, ideológica. E olha só, no primeiro ano do governo Lula, tiveram 72 invasões. Então isso é um número assustador, porque foram invasões, não foi invasão de terra que está abandonada, não foi invasão em terras do governo, porque o governo tem terra também. Por que o governo não cede para o MST a terra deles? Aí depois eles vêm com aquela bandeira dizendo que eles fazem algo bom,
produzem, que tem não sei o que, produzem nada. Quando você vai conversar com eles, perguntar o que eles plantam, o que eles fazem, eles não sabem nem o que é uma plantação. Vão lá e ficam na propriedade, depois muitas vezes vendem ou passam para as ONGs que financiam essas pessoas para fazer essas atrocidades. Inclusive, Jossan, agora eles estão usando até índios para fazer esse tipo de crime, porque os índios têm uma defesa especial, a polícia comum não pode, né, ir lá e prender eles. E está virando uma situação assim caótica para nossa segurança jurídica também. Não é só a questão de segurança alimentar que isso fica implícito, né? E a gente tem tantas outras coisas para nos preocupar, né? E ainda tem que ficar pedindo satisfação porque os ministros não têm feito nada. Essa ideologia, ela tem transformado as coisas como se fossem normais, comuns, e aí eles querem implementar a mentira com aparência de verdade, né, de uma coisa boa. O MST é agricultura familiar. O MST não é agricultura familiar. MST não é reforma agrária. Eles estão muito longe disso. Eles estão somente quando há ilicitude. Quando há reforma agrária, o MST não aparece. Nosso tempo já acabou, Daiane, mas só para a gente finalizar esse assunto, a parlamentar Carolina de Tone, que é deputada do PL de Santa Catarina, ela trouxe informações para contribuir. São 87 milhões de hectares de áreas de assentamentos para famílias destinatárias da reforma agrária que o país tem, porém só 61 milhões para cultivo de grãos no país. Ela disse o seguinte: a produção agrícola dessas famílias não chega a um salário mínimo por mês em média. Essas pessoas estão em situação de pobreza e indignidade. Nós queremos reforma agrária dentro dos parâmetros legais e não com a escravização que elas estão sendo mantidas. Quem não cumpre com as leis do MST são punidas e excluídas dos benefícios da reforma agrária dessa gestão. Talvez seja uma estratégia, um puro clientelismo político. E só para complementar, para fechar, tem também o deputado do Rio Grande do Sul, Marcelo Van Hatten, que lembrou que o que está sendo feito com os produtores rurais gaúchos, depois da tragédia das chuvas do ano passado, é irresponsável, porque a gente está vendo um benefício, né, por conta do MST. Ele falou assim: não dá para acreditar que um ano após as tragédias, os trabalhadores seguem pedindo ajuda ao governo. E enquanto isso, o MST esbanjando à torta e à direita. Daiane, obrigado por hoje. Muito obrigada, Jossan. Muito obrigada a você, telespectador. E vamos ficar aí sempre ligado no nosso agrodebate. Beijos, muito obrigada. Tenham uma boa noite. E... tchau, Lavínia. Pietro também. Pietro também. Valeu, então. Boa noite, Daiane. A você, nossos amigos, também muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Boa noite. Tchau.